1 Reis, capítulo 7. Salomão constrói seu palácio. Para construir seu palácio, Salomão despendeu 13 anos, até seu completo acabamento. Construiu o Palácio da Floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. A casa era toda sustentada por 4 fileiras de colunas de cedros, sobre os quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. No alto havia uma cobertura de cedro, sustentada por 45 colunas, dispostas em fileiras de 15. Havia 3 fileiras de janela, uma janela de frente para a outra. Todas as portas e esquadrias eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede eram posicionadas exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. Depois, Salomão mandou construir o Salão das Colunas, com 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. E havia um pórtico de colunas defronte dele e uma cobertura que se estendia além das colunas. Também fez a Sala do Trono, onde ouvia e julgava, conhecida como a Sala da Justiça, coberta de cedro desde o soalho até o teto. A sua casa, em que residiria no outro lado do pátio, tinha um formato semelhante. Salomão ordenou que fosse construído também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções eram de pedras de alta qualidade, cortadas sob medidas e desbastadas com uma serra nos lados que ficam para dentro e para fora do edifício. E isto desde o alicerce até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior, o grande pátio. Os alicerces foram fundados com grandes pedras escolhidas de alta qualidade, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Por cima destes blocos foram assentadas pedras de elevado valor, cortadas sob medidas e vigas de cedro puro. Ao redor do grande átrio havia uma muralha com 3 camadas de pedras lavradas e uma carreira de vigas de cedro aparelhadas, do mesmo modo que o pátio interior do templo de Yahvé, com a sua sala especial de entrada, o pórtico principal. Os elementos do templo. Enviou o rei Salomão missionários a Tiro, a fim de que trouxessem Hurão. Era Hurão filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um cidadão de Tiro que trabalhava com arte em bronze. Hurão era um homem sábio, talentoso e muito experiente, e conseguia realizar todo tipo de trabalho em bronze. Veio ter com o rei Salomão e realizou todos os projetos que lhe foram designados. As 2 colunas do templo. Hurão fundiu 2 grandes colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas com um fio de 12 côvados. Ele fez também 2 remates de bronze fundido que foram fixados no alto das colunas. Cada capitel destes media 2 metros e 25 centímetros de altura. O alto de cada coluna era adornada com arranjos artísticos de correntes entrelaçadas, 7 em cada capitel. Assim fez as colunas, e fez ainda 2 fileiras de romãs de bronze fundido em redor sobre uma rede, para cobrir os remates que estavam no alto das colunas. Assim fez cada um dos capitéis. Os remates que foram fixados no alto das colunas do pórtico tinham um formato de lírios e mediam 1,80 m de altura. Nos remates das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, próximo ao arranjo de correntes, foram instaladas 200 esculturas de romãs, enfileiradas ao redor. Hurão colocou essas 2 grandes colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, ele estabelece. A que ficava no lado norte se chamava Boaz, ele é poderoso. Os capitéis no alto tinham o formato de lírios, e assim a obra das grandes colunas foi concluída. O mar de bronze. Hurão fez também uma piscina chamada Mar, de metal fundido, redonda, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era necessário um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 fileiras com ilustrações de frutos, de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 esculturas de touros de bronze que olhavam para fora.
3 fixavam seus olhos no norte, 3 fitavam o oeste, 3 miravam o sul e 3 contemplavam o leste. A espessura das paredes do tanque correspondia à largura de 4 dedos unidos, e sua borda era como a borda de um cálice, curvando-se para fora como as pétalas de uma flor de lírio. A capacidade total desta piscina era de cerca de 40.000 litros. Os pequenos carros de bronze. Hurão construiu também os 10 suportes de bronze com roda. Cada carreta media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,35 m de altura. Estes suportes móveis eram feitos deste modo. Tinham placas laterais fixadas a armações. Nas placas, entre as armações, estavam estampados desenhos de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia ilustrações de espirais em relevo, como grinaldas. Em cada pequeno carro havia 4 rodas de bronze com eixos também de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram decorados com figuras de espirais em relevo. No lado de dentro do pequeno carro havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com a sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas do pequeno carro eram quadradas e não redondas. As 4 rodas trabalhavam debaixo das placas e os eixos das rodas eram fixados ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada pequeno carro, os quais formavam uma só peça com a carreta. No alto de cada pequeno carro havia uma lâmina circular, como se fosse uma braçadeira, de 22 centímetros de altura. De igual modo, no alto de cada um destes carrinhos havia apoios e painéis que formavam uma só peça com um pequeno carro. Nas placas dos seus apoios e nos seus painéis, Hurão esculpiu figuras de querubins, leões e palmas de tamareira na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Deste modo, ele produziu os 10 pequenos carros, todos fundidos nos mesmos moldes, e eram exatamente iguais no tamanho e na forma. Fez também 10 bacias de bronze, uma para cada pequeno carro. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro, e a sua capacidade era de cerca de 800 litros. Hurão colocou 5 carretas no lado sul, à direita do templo, e as outras 5 no lado norte, à esquerda. Quanto ao mar, o tanque, ele o firmou no lado sul, no canto sudeste do templo. Alguns objetos do templo. Hurão também fez as caldeiras, recipientes para as cinzas, assim como as pás e as bacias para a aspersão. Ultimou toda a obra de que o encarregara o rei Salomão para o templo do Senhor. 2 colunas, os 2 rolos dos capitéis em forma de taça que estavam nos altos das colunas, as 2 redes, conjuntos de correntes enfeitadas para decorar os 2 rolos dos capitéis que estavam em cima das colunas. As 400 romãs de bronze fundido para os 2 conjuntos de correntes. 2 fileiras de romãs para cada rede, a fim de cobrirem os 2 capitéis que ficavam no alto das colunas. Os 10 pequenos carros com as suas respectivas 10 pias. O mar, o tanque com seus 12 touros de sustentação. E as caldeiras, as pás e as bacias. Todos esses objetos que Hurão fabricou para o rei Salomão, para o templo de Yahvé, eram de bronze polido. O rei fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. Entretanto, por causa da sua enorme quantidade, Salomão não mandou pesar todos esses utensílios e, portanto, não se calculou o total do peso em bronze. Assim, Salomão fez todos os utensílios que pertenciam à casa de Yahvé, o Eterno. O altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual repousavam os pães da proposição, oferecidos à presença de Deus. Os candelabros de ouro puríssimo, postados 5 à direita e 5 à esquerda, em frente ao debir, o lugar santíssimo. As flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro. As bacias, os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão, as tigelas e os incensários.
e as dobradiças de ouro para as portas da sala interior, o Santo dos Santos, e também para os portais do Ecal, o átrio principal. Deste modo, concluiu-se toda a obra que o rei Salomão realizou para o templo de Yahvé, o Senhor. Então Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado ao Senhor e depositou junto com os demais tesouros da casa de Yahvé, o Eterno, a prata, o ouro e os utensílios. 1 Reis, capítulo 8. O translado da Arca da Aliança. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos, líderes, autoridades de Israel e todos os chefes das famílias israelitas para transportarem de Sião, a cidade de Davi, a Arca da Aliança de Yahvé. Todos os homens de Israel congregaram-se junto ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês do ano, durante a festa desta época. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes tomaram a arca de Yahvé e a tenda do encontro com todos os seus utensílios sagrados, que nela ficavam, e a levaram. Coube aos sacerdotes e levitas o transporte de todos os objetos sagrados. O rei Salomão e toda a comunidade israelita que se havia congregado a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que nem conseguiram contar. Os sacerdotes transportaram a Arca da Aliança de Yahvé para o Debir, seu espaço reservado no Santo dos Santos do templo, e a depositaram debaixo das grandes asas dos querubins. De fato, as estátuas dos querubins tinham suas asas abertas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o traslado. Esses varais eram tão longos que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser observadas do Debir, à frente do Santo dos Santos, mas não se conseguia avistá-las de qualquer outra parte. Dentro da arca estavam exclusivamente as 2 tábuas de pedra que Moisés, quando estava no Monte Horebe, tinha depositado na arca. No dia em que Yahvé estabeleceu uma aliança com os israelitas, depois de haverem sido libertos e partido do Egito. Deus se manifesta no templo. Ora, assim que os sacerdotes se retiraram do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo de Yahvé, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o seu serviço ritual, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo de Yahvé. Então exclamou Salomão: Yahvé disse que habitaria numa nuvem escura. Contudo, eu desejei construir para ti um templo magnífico, uma casa para nela habitares para sempre. Discurso de Salomão ao povo. Em seguida, o rei se voltou e abençoou toda a assembleia de Israel, e toda a multidão se mantinha de pé. E ele declarou: Bendito seja Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com a sua boca prometera a meu pai Davi, afirmando: Desde o dia em que fiz sair meu povo Israel do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel para nela construir uma casa onde estaria meu nome. Mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Meu pai Davi teve em seu coração o propósito de construir uma casa para Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel. Entretanto, o Senhor revelou a meu pai Davi: Planejaste edificar uma casa em homenagem ao meu nome e fizeste bem. Todavia não serás tu quem edificará esse templo, e sim teu filho, saído de tuas entranhas, é que construirá a casa para o meu nome. E Yahvé fez com que a sua palavra se tornasse realidade. Sucedi a meu pai Davi e tomei posse do trono de Israel como prometera o Senhor. Edifiquei a casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel, e nela preparei um lugar para a arca, na qual se encontra depositada a aliança que Yahvé firmou com os nossos antepassados na época em que os fez sair da terra do Egito. A oração de dedicação. Logo depois, Salomão prostrou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos em direção ao céu e orou: Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti lá nos mais altos céus, nem cá embaixo sobre toda a terra. Tu que preservas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a teu servo, Davi, meu pai, a promessa que lhe havias firmado, e o que disseste com a tua boca realizaste nesse dia com a tua mão. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, mantém o teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste, ao declarar: Jamais te faltará um descendente diante de mim, que assente no trono de Israel, contando que os teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim.
Agora, pois, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te, incomparavelmente menos esta casa que construí. Ainda assim, inclina teus ouvidos à oração e à súplica do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Yahvé, Senhor meu Deus. Atenta para o clamor e a prece que o teu servo faz hoje na tua presença. Que os teus olhos estejam observando dia e noite este templo, contemplando este lugar do qual afirmaste: meu nome estará presente lá. Ouve, portanto, o rogo que o teu servo fizer voltado na direção deste lugar. Ouve desde os mais altos céus, lugar de tua perene habitação, o clamor do teu servo e de Israel, o teu povo, sempre que orarem, voltados para este lugar, e quando ouvires, conceda-lhes o teu perdão. Se alguém pecar contra seu próximo e este pronunciar sobre ele um juramento e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve então do céu, opere e julga os teus servos. Condena o culpado, fazendo recair sobre sua cabeça sua própria atitude maldosa, e inocenta o justo, retribuindo-lhe de acordo com a sua justiça. Quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo por haver pecado contra ti, se ele se converter, louvar teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, escuta no céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduze-o à terra que deste a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem eles pecado contra ti, se eles orarem neste lugar, louvarem o teu nome e se arrependerem de seu pecado, por os teres afligido, escuta no céu, perdoa o pecado de teu servo e do teu povo Israel. Tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir, e rega com chuva a terra que deste em herança a teu povo. Quando a terra sofrer a fome, a peste, a ferrugem e mofo, o ataque dos gafanhotos peregrinos e das lagartas devastadoras, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma palavra de oração ou prece por misericórdia for elevada a ti por um israelita, ou por todo Israel, teu povo, cada pessoa sofrendo com as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos altos céus o espaço da tua habitação. Perdoa e age, retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conheces o seu coração. És o único que conheces plenamente as intenções do coração de todos. Assim o povo te amará com temor respeitoso durante todo o tempo em que viver sobre a terra que deste aos nossos pais desde o passado. Também quanto ao estrangeiro que não pertence à linhagem de Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome. Porque eis que ouvirão falar do teu magnífico nome, da tua boa e poderosa mão e do teu braço forte. Quando este povo vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, espaço da tua habitação, e atende às súplicas do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra sejam esclarecidos quanto ao teu nome, e passem a te amar e temer como procede Israel, o teu povo, e saibam eles que este templo que edifiquei traz o seu nome. Se o teu povo sair à guerra contra seus inimigos pelo caminho que o enviar, e ele orar voltado para a cidade que escolheste, para o templo que construí em homenagem ao teu nome, escuta nos altos céus a sua prece e sua súplica e atende a sua causa. Quando tiverem pecado contra ti, pois não há ser humano algum que não peque, e ficares irado com a atitude deles e os entregares nas mãos de seus inimigos, que os detenha e os leve como escravos para a sua terra, seja esta distante ou próxima. Se na terra para onde forem levados cativos reconhecerem seus erros e se converterem, e em meio à terra do seu cativeiro te confessarem, pecamos, nós desviamos e agimos com maldade, e se buscarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra dos seus inimigos, que os tenham levado como escravos, e orarem a ti voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para a cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, escuta dos altos céus onde resides a sua oração e a sua súplica e defende a causa do seu povo. Perdoa a tua gente os pecados cometidos contra ti e todas as revoltas e transgressões que tiverem praticado contra a tua pessoa.
Faze-os encontrar graça diante de seus dominadores, de modo que recebam deles a necessária misericórdia. Porquanto são o teu povo e a tua herança, são os que fizeste sair do Egito, daquela fornalha de fundição. Conclusão da oração e bênção. Que os teus olhos estejam abertos para contemplar a atitude quebrantada do teu servo e do teu povo Israel, para ouvires todos os apelos que lançarem diante de ti. Pois foste tu que os separaste como sua herança, dentre todos os povos da terra, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando libertaste e fizeste sair do Egito nossos antepassados, ó Senhor Yahvé. Assim que Salomão acabou de dirigir a Yahvé, o Senhor Deus, toda essa oração e essa súplica, levantou-se do lugar onde estava ajoelhado, de mãos erguidas para o céu, diante do altar de Yahvé, e pôs-se de pé. Abençoou em alta voz toda a congregação de Israel, exclamando: Bendito seja Yahvé, o Senhor que concedeu paz e descanso ao seu povo Israel, segundo tudo quanto havia prometido. De todas as suas boas promessas que transmitiu por meio do seu servo Moisés, nenhuma fracassou. Que Yahvé, o Senhor Deus, caminhe conosco como andou com os nossos pais, que não nos abandone nem nos rejeite. E faça com que de coração nos voltemos totalmente para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e obedeçamos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que prescreveu aos nossos antepassados. E que as palavras deste meu clamor ao Senhor tenham plena aceitação diante de Yahvé, o nosso Deus, dia e noite, a fim de que seja da sua vontade atender o pleito do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Assim todos os povos da terra reconhecerão que somente Yahvé, o Senhor, é Deus e que não existe nenhum outro. Quanto a vós, que seja todo o vosso coração honestamente dedicado a Yahvé, o nosso Deus, para que andeis de acordo com seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. A dedicação do templo. Então o rei e todo Israel unido a ele ofereceram sacrifícios diante de Yahvé, para o sacrifício de paz e comunhão que ofereceu ao Senhor. Salomão deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Deste modo, o rei e todos os israelitas consagraram o templo a Yahvé. No mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio que ficava em frente do templo de Yahvé, a casa do Eterno, e ali ofereceu o holocausto, que são os sacrifícios totalmente queimados, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas, uma vez que o altar de bronze que estava diante de Yahvé era pequeno demais para conter todo o holocausto, a oblação e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Nesta ocasião, Salomão celebrou a festa dos tabernáculos e todo Israel com ele. Houve uma grande assembleia, com multidões vindas desde Lebo-Amate, entrada de Amate, ao norte, até o ribeiro que marca a fronteira com o Egito, ao sul. No 8º dia, Salomão despediu o povo e enviou cada pessoa de volta ao seu lar. Todos rogaram as bênçãos de Deus sobre o rei e retornaram para suas casas, felizes e com o coração repleto de esperança por todo o bem que Yahvé fizera a seu servo Davi e por todo Israel, seu povo. 1 Reis, capítulo 9. Deus fala com Salomão de novo. Depois que Salomão finalizou a construção do templo de Yahvé, o palácio real e tudo mais que havia projetado realizar, Yahvé, o Senhor, apareceu outra vez a ele, como havia ocorrido em Gibeon. E Deus falou a Salomão: Eis que ouvi a oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que construíste para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre o teu trono e a tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi, teu pai, declarando: Jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando os meus estatutos e normas que vos prescrevi e desviando-vos para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhes culto e adoração, então erradicarei Israel da terra que lhes dei,
Rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome. E Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Este templo, hoje tão sublime, será para todos os transeuntes motivo de espanto e horror, e com escárnio exclamarão: por que o Senhor agiu com tamanha severidade contra essa terra e esse templo? E a resposta que ecoará será: porque eles abandonaram Yahvé, o seu Deus, que fez sair seus antepassados da terra do Egito, porque se apaixonaram por outros deuses e lhes prestaram homenagem, culto e adoração. Por esse motivo, Yahvé fez cair sobre eles todas estas desgraças. A insatisfação de Irão. Passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu estes dois edifícios, o templo de Yahvé e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Irão, rei de Tiro, porquanto Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho de alta qualidade, e todo o ouro puro do que precisou. Contudo, quando Irão veio de Tiro para supervisionar as cidades que Salomão lhe havia dado, não gostou do que viu. As terras não lhe agradaram. Então ele reclamou a Salomão: que cidades são essas que me deste, meu irmão? E deu-lhes o nome de terra de Cavu, Lamacenta, e assim é chamada até hoje. Irão havia doado ao rei Salomão 4.200 quilos de ouro puro. O uso do trabalho escravo. O rei Salomão impôs o sistema de trabalhos forçados para que se construísse o templo de Yahvé, seu próprio palácio, o aterro do lado leste da cidade, conhecido como Milo, as muralhas de Jerusalém, bem como as cidades de Azor, Megido e Gézer. O faraó, rei do Egito, tinha atacado e conquistado Gézer. Incendiou toda a cidade e matou seus moradores, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, esposa de Salomão. E Salomão reconstruiu Gézer. Com o uso da mão de obra dos seus trabalhadores forçados, Salomão também construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tadmor, no deserto dessa região. Assim como todas as cidades, armazéns e as cidades onde se abrigavam os carros de guerra e os animais condutores dos carros. Salomão construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território onde exerceu sua majestade. Salomão convocou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, hititas, ferezeus, heveus e dos jebuseus, sobreviventes de guerra e presos pelos israelitas, cujos descendentes continuam a trabalhar como escravos até hoje. Mas Salomão não impôs trabalho forçado a nenhum dos filhos de Israel. Eles eram homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerras, oficiais, escudeiros e os condutores de carros. Eram também israelitas todos os chefes e supervisores das construções de Salomão. 550 oficiais responsáveis pela liderança de todos que trabalhavam nas obras. E somente depois que a sua esposa, a filha de Faraó, mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele deu ordens para fazer o Milo aterrar o lado leste da cidade. O culto a Deus no templo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão sobre o altar que erguera a Yahvé, e queimava incensos puros e perfumados diante do Senhor. E assim concluiu Salomão a construção do templo. Salomão investe em navios. O rei Salomão decidiu também investir na construção de navios em Ezion-Geber, uma cidade próxima a Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experientes na arte da navegação marítima, a fim de servirem a Salomão como marinheiros. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro e depositaram tudo aos pés de Salomão.